Hoje eu quero falar de um assunto polêmico. Você já ouviu falar da tal panelinha? Panelinha é aquele termo utilizado quando a gente vai falar de um grupo meio fechado de pessoas, e isso é geralmente falado a respeito de trabalho, né? Que você só consegue trabalho se você tiver em uma panelinha, ou se tiver aquele famoso quem indica. Na essência, panelinha é só uma rede de contatos de pessoas de confiança e que se conhecem ali minimamente para poder fazer uma indicação. Eu trabalhei durante alguns anos contratando algumas pessoas para trabalhar comigo e eu queria passar um pouquinho dessa experiência de como funciona uma contratação para a gente tentar desmistificar um pouquinho os porquês que existem panelinhas e etc. Eu sei que é meio óbvio, mas é bom sempre lembrar. É óbvio que eu não estou falando de casos extremos nesse vídeo, eu estou falando de situações normais. Então eu não estou falando daquela pessoa que contrata com má intenção, que não está se importando com um projeto bem entregue ou nada assim. Eu estou falando de situações normais do cotidiano, especialmente as situações que eu vivi. Então é óbvio aqui que eu não consigo falar sobre todas as experiências, mas eu convido vocês a deixar suas experiências aqui nos comentários para complementar a discussão. Na indústria de jogos, que é onde eu passei a maior parte da minha vida trabalhando, a contratação funcionava mais ou menos assim. Vamos supor que a gente precisa contratar alguém. Qual que seria o primeiro passo? O primeiro passo seria uma conversa entre os leads para ver se eles conhecem alguém de confiança que está precisando de trabalho. Essa é a primeira conversa. Se aqueles leads não souberem exatamente quem chamar para aquele trabalho, o que vai acontecer é que a gente vai ampliar um pouquinho, a gente vai conversar com a nossa equipe mais próxima para ver se aquelas pessoas conhecem alguns artistas ou se tem alguém para indicar, alguém de confiança. Com isso, a gente vai fazer uma lista de nomes de artistas, de portfólios, e a gente vai visitar e vai fazer uma filtragem para tentar encontrar quem são aqueles artistas que mais se alinham com os projetos que a gente trabalha. Então, obviamente, ali vai ter sugerido alguns nomes de pessoas que são confiáveis, mas que não tem o portfólio muito alinhado com o que a gente precisa, ou às vezes que não tem nem a qualidade técnica para estar ali. Mas elas são indicadas porque elas são de confiança, mas isso já passa pelo primeiro filtro. E se mesmo com essa lista de nomes a gente não encontrar alguém com o perfil da equipe para poder pelo menos conversar, a gente amplia um pouco mais e conversa com outras equipes da empresa para ver se essas pessoas têm indicação de alguém específico e de confiança. E aí, se mesmo assim, depois de montar toda essa lista, a gente ainda não encontrar uma pessoa com o perfil da equipe, ou uma pessoa de confiança com uma qualidade técnica boa, o que vai acontecer é que aí sim a gente vai abrir para um comunicado público pedindo portfólios. Aí sim que você vai ver aquele post lá no LinkedIn ou no ArtStation pedindo portfólios. E aí começa todo um trabalho de verificar os e-mails, fazer uma triagem das pessoas com o perfil, porque muitas pessoas não têm o perfil. Aí, cara, é muito caos, mas é meio assim que acontece. E se mesmo assim a gente vê que nenhum desses artistas dessas listas tem a qualidade técnica ou o perfil da equipe para poder trabalhar com a gente pede para ela dar uma olhadinha na nossa área de membros, porque tem aulas muito legais comigo, tem aulas de desenho com Ariel, aulas de pintura tradicional com Carlos Rial, encontros para conversar em inglês com a Teacher Ju, acesso a uma comunidade maravilhosa, um monte de recurso que você pode ver agora no nosso site alaprimes.com.br. E aí vamos supor que a gente encontrou ali alguns perfis interessantes, alguns portfólios legais para poder conversar. A próxima etapa seria uma entrevista, né? Nessa entrevista, o que vai acontecer é que provavelmente a gente vai perguntar sobre os interesses daquela pessoa, as necessidades daquela pessoa, vai explicar mais ou menos como que funciona o trabalho, dependendo se a pessoa já assinar um NDA, que é um termo de confidencialidade, talvez a gente mostre alguns projetos que a gente tem feito e tal, para aquela pessoa também entender qual que é a ideia do porquê que ela seria contratada, né? E também nessa entrevista a gente tenta entender qual é o perfil daquela pessoa, se ela se encaixaria bem na nossa equipe. A gente consegue perceber conversando com as pessoas se faz algum sentido ela estar naquela equipe ou se ela tem um perfil muito diferente dos outros artistas. Na nossa equipe, pelo menos, a gente gostava de ter ali pessoas com perfil parecido, para não ter muito atrito, né, entre as pessoas e tal, e para que todo mundo tenha ali facilidade de trabalhar
com a pessoa que está do seu lado, né? A entrevista também serve para a gente fazer alguns questionamentos a respeito do portfólio daquela pessoa, né? Para entender mais ou menos quais foram as etapas que aquela pessoa trabalhou, no que ela foi responsável em algumas imagens, dependendo se ela foi feita colaborativamente, né? Às vezes dá uma olhada em etapas que não foram postadas no portfólio, mas que são interessantes para aquele trabalho. Enfim, eu acho que já deu para entender, né? E lembrando, né, aquelas listas de pessoas que a gente foi juntando ao longo de tantas perguntas e tal, vai sendo guardado alguns portfólios, alguns nomes pra gente ficar meio que de olho, porque às vezes aquele artista pode não ter o perfil do projeto que a gente está procurando naquele momento, mas tem o perfil para poder trabalhar em outros projetos, em outros momentos. Então, é claro que a gente sempre guarda algum documento com vários nomes ali de possíveis artistas que poderiam trabalhar com a gente no futuro. Eu mesmo tenho um arquivo, um bloco de notas com o nome de vários artistas que eu gostaria de trabalhar junto. Mas enfim, tudo isso para falar que sim, existem panelinhas e não é só no mundo da arte, não é na indústria de jogos, não é uma exclusividade nossa. Na verdade, existe panelinha em qualquer cenário. Todo mundo quer trabalhar com alguém de confiança, porque isso faz o meu trabalho ser mais fácil, faz o trabalho da minha equipe ser mais fácil, e isso ajuda a evitar possíveis dores de cabeça que a gente vai ter lá no futuro. Basicamente, economiza tempo e dinheiro para as empresas, e é isso que elas querem. E muitas vezes nem existe o tempo hábil para você abrir um processo seletivo para receber portfólios de todo mundo, porque às vezes o projeto já vem aprovado para a gente e a gente não tem artista o suficiente para trabalhar, então a gente precisa meio que contratar imediatamente alguém, saca? Isso acontece bastante. E é óbvio, eu não preciso nem falar que o artista precisa estar pronto, ou pelo menos quase pronto, para poder trabalhar naquele projeto. Obviamente, né, dependendo do projeto, assim, não dá muito tempo de ficar treinando o artista durante meses para que ele faça aquele trabalho da melhor forma. Geralmente é bem mais rápido as coisas, são ágeis, porque aquela contratação vai depender de uma aprovação do cliente. Seria uma despesa muito grande para a empresa contratar um artista premeditadamente, imaginando que aquele projeto vai ser fechado, porque se não for fechado, enfim, não dá para abrir o processo seletivo porque tudo é muito moroso, sabe? É uma burocracia muito grande. Então é muito mais fácil você só olhar para o lado e perguntar: ô, você conhece alguém de confiança aí? Olha, eu adoraria viver naquele mundo ideal, naquele mundo cor-de-rosa, aonde existe justiça e mérito pelo esforço da pessoa. Então é o mundo de quem estudou mais, quem se esforçou. Aí a pessoa vai lá e consegue o trabalho como uma recompensa e o mundo é lindo. Enfim, não é assim que funciona. E sim, talvez alguns artistas consigam os trabalhos que você queria, mesmo tendo um trabalho inferior ao seu, simplesmente porque aquela pessoa tem contato ou pelo menos tem a confiança de outras pessoas. Eu já falei aqui várias vezes, muito desse universo depende de sorte também, de você estar na hora certa, com o portfólio certo, no momento certo. Infelizmente é assim. Mas, obviamente, eu tenho algumas dicas aqui que podem pelo menos tentar dar uma ajudada aí, se você quiser entrar numa panelinha, enfim, vamos conversar sobre isso. Se você é assim como eu, que começou nesse mundo das artes, sem conhecer ninguém, sem ter um padrinho, digamos assim, que pudesse te dar trabalho, te ajudar com influência ou alguma coisa assim, você vai precisar se mexer. Não tem outro jeito. Não adianta você ficar escondido numa caverninha esperando que alguém descubra o quão genial é o seu trabalho e quão maravilhoso é aquele artista que é super discreto nas redes sociais e que não posta muito. Para mim, o jeito mais simples que existe para você conseguir entrar nesse mercado de alguma forma, pensando a longo prazo, é você participar de comunidades. E eu não estou falando isso aqui para te vender uma assinatura da área de membros, nem nada assim. Apesar de que eu tô também, porque é muito bom. Mas não tô também. Você vai entender. Olhando para o meu passado, pelo menos, quando eu olho lá para trás, cara, eu sou muito grato a todas as amizades que eu fiz de forma espontânea mesmo, desde o DeviantArt, desde o IRC, desde o Orkut,
desde o DeviantArt, desde o Facebook, do conceptart.org, de todos os outros fóruns que eu participei e hoje em dia no Discord. Eu fiz muitas amizades de forma natural, porque eu simplesmente gostava desse universo de desenho, de pintura e eu queria interagir com outras pessoas com o mesmo gosto. E naturalmente eu fui conhecendo pessoas que estavam no meu nível e não estavam já formadas, trabalhando e que poderiam me ajudar de alguma forma, de jeito nenhum. Eu mantenho essas amizades até hoje porque a gente já passou por poucas e boas juntos, a gente já passou por muita coisa ruim, a gente já passou por muitas felicidades também, enfim. Isso fortalece muito as nossas amizades e as pessoas vão te ver em momentos ruins e momentos bons. E é isso que faz com que a gente tenha confiança nas pessoas, né? Você vê meio que o pior delas e o melhor delas, e com isso você consegue entender se aquela pessoa é de confiança ou não. E lembrando, isso é durante vários longos anos, não é um negócio de uma hora para outra. Eu não gosto da mentalidade de você ir, por exemplo, em eventos para fazer networking. Eu detesto isso, assim, sabe? Eu realmente sou advogado da ideia de você ir para eventos e participar de comunidades de coração aberto. Aberto para experiências, para conversar com as pessoas, para ter uma troca genuína com elas. E que, se der certo, ao longo de muitos anos vocês vão fortalecer uma amizade e isso pode gerar ótimos frutos. Então, comunidades e eventos são adubos maravilhosos para esse tipo de coisa. Por isso não tem como você esperar já entrar numa panelinha e sentar na janelinha. Eu acho que não é assim que fala. Tá estranho isso. Sentar na janelinha ou sentar na janela? Enfim. Uma outra forma seria você fazendo algum curso. Principalmente cursos com feedback, quando você tem uma troca com professores e com outros alunos e tal. Eu sei que é caro, eu sei que nem todo mundo consegue bancar um curso, mas é óbvio, né? Mas um curso ele reúne pessoas com o mesmo interesse, muitas pessoas com o mesmo interesse e provavelmente com as mesmas dificuldades e meio que o mesmo nível que você. E isso é muito bom para você criar amizades, né? Porque amizades que passam por dificuldades junto, que nem eu falei anteriormente, mas, por exemplo, você ali produzindo um grande projeto para finalizar um curso e tal, isso fortalece muito as amizades, né? Faz com que essas amizades durem mais. Isso é cientificamente comprovado pela Eu tô inventando isso, mas eu acho que faz muito sentido, eu acho que vocês entenderam o meu ponto aqui. De novo, eu sei que é muito difícil para quem tá começando e se sente muito isolado, vendo aquele grupo de pessoas que são amigas e que elas parecem super divertidas e você vê elas pegando trabalhos que você gostaria de fazer, mas calma. Pensa em criar, aos poucos, a longo prazo, os seus próprios laços, a sua própria panelinha. Uma amizade verdadeira, duradoura, assim, ela não é criada de uma hora para outra, que nem eu falei. Depende de vários fatores, mas você precisa ativamente participar de comunidades, eventos, cursos, para entrar em contato com essas pessoas. E é no dia a dia, ali, postando estudos, ajudando outras pessoas, tirando dúvidas que você sabe a resposta, perguntando coisas também, tendo uma troca genuína e sincera. Para mim, não tem nada que substitui isso. Se você for uma pessoa legal, naturalmente as pessoas vão perceber isso e elas vão confiar em você. Agora, se você não for legal, aí tem uma notícia ruim para te contar. Mas falando em amizades virtuais, o nomezinho das pessoas que está passando aqui são dos meus amigos aí, ó, que completaram 1 ano ou mais na nossa área de membros, que financiaram vídeos como esse aqui. Então eu tenho muito agradecimento aos meus amigos aí da nossa área de membros. Um beijo para todos vocês, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Não se esquece de deixar um comentáriozinho, deixa a sua avaliação aí também, que é sempre muito importante. A gente se vê numa próxima. Beijo e tchau, tchau!